Boa noite. E agora eu não sei se está gravando, porque eu apertei o botão e não sei se foi gravação, não. Deixa eu ver. Tá indo. Ai, que medo disso, porque não tá aparecendo para mim. Eu acho que está indo a gravação, não sei. Vamos trabalhar com a fé de que está gravando. Porque aqui no botão aparece parar. Então tá gravando. Ó, gente, vamos lá. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido é, uma boa sexta-feira, né? Hoje já é 7 de junho, mês já tá um terço do mês, né? Já está quase chegando e acabando, né? Já está quase finalizando. É, o que faz a gente pensar muitas coisas, né? É metade do ano que já está passando, e obviamente que esse é um comentário não para que a gente fique ansioso ou pressionado, nada disso, mas para que a gente possa olhar para trás e ver assim, quantas coisas mudaram em nossas vidas, quantos ciclos se fecharam em nossas vidas, quantas portas foram abertas na nossa vida, quantas portas Deus permitiu fechar ou ser fechado em nossas vidas, né? É, nesses 6 meses que já se iniciam, já está quase chegando aqui na metade dele daqui a pouco. Então, o que que vocês pensam, né? O que que vocês andam é, fazendo um balanço, assim, mais ou menos, do seu ano, do seu dia? Se vocês fazem, né? Não necessariamente tem que fazer, mas se vocês fazem, como é que vocês lidam com isso? Né? Como é que vocês lidam com as coisas que Deus, por exemplo, permite irem embora ou passarem, né, da vida de vocês? E a gente está falando da nossa vida, a gente está falando disso agora, porque Deus vai tocando novamente em nós, né, para a gente fazer uma live muito abençoada sempre. Mas é engraçado, porque eu acabei de ver aqui, inclusive, que ele vai fazer essa pergunta para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul, né? Essa frase é muito forte e muitos estudiosos da Bíblia, muitas pessoas comentam, estudam só essa frase por horas, por dias, deixar se permitir, né? Porque é uma frase em que vai muito íntima na nossa vida, muito. Porque ali que está falando é o Senhor para Samuel. Vocês lembram que ontem a gente leu que Samuel ficou com raiva, ficou mal, triste, né, por conta da infidelidade de Saul, né, para com Deus, e Samuel é muito fiel a Deus. Então ele vê aquela situação, ele fica mal, ele fica triste, ele fica mal. E aí hoje a gente inicia o capítulo com Deus perguntando a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? E é algo que a gente precisa tomar para si, né? Essa frase de Deus, porque a gente está vendo como Deus não muda, Deus é isso. E Ele pode te perguntar hoje, inclusive, até quando você vai ficar irritado por isso? Até quando você vai deixar de ser grato por aquilo? Até quando você vai sofrer por essa situação? Até quando você vai ficar reclamando do que está acontecendo? Até quando você. É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Aqui, para Samuel, ele é visto como um Deus supremo, num sentido de não ter o palavreado, né? A palavra pai nos lábios, mas nós temos. Então, imagine seu pai te perguntando, seu pai Deus, te perguntando isso todos os dias. Até quando você vai deixar de ir atrás do seu objetivo? Até quando você vai ficar permitindo que isso aconteça na sua vida? Até quando você vai sofrer por essa situação especificamente na sua vida? Até quando você vai deixar que a sua vida espiritual seja abalada? Até quando? Então, é uma frase que Deus perguntou no passado e nos pergunta hoje também. Porque tem vezes que nós ficamos estagnados na vida por algum tipo de trauma ou algum tipo de condição é, mais séria no sentido de, falando de psicologia mesmo, né? A gente é, sabotar muitas vezes nosso futuro, nossos objetivos, nossos projetos, ou, né? Ou então a gente procrastinar. E então é algo muito lindo de ver. Se preocupa até com isso, né? Ele olha para Samuel e fala: até quando você vai ficar triste? Por quê? Porque Deus é soberano. E se ele deixou aquilo acontecer, se ele permitiu aquilo acontecer, ele escolheu que aquilo fosse acontecer,
É necessário entender o que a gente estava falando ontem. É necessário entender e colocar Deus como soberano para que a gente possa defender as teses de Deus mais do que o nosso entendimento, mais do que a nossa tese, mais do que o nosso pensamento. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar e já começar o capítulo 16, tá bom? Vamos lá, então. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos, porque a gente está aqui para alimentar o nosso espírito e a gente já começou a live, né, nessa batida, nesse ritmo de entender aquilo que o Senhor falou no passado, fala no presente e falará no futuro também, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. E a gente sabe que o Senhor nos impulsiona a fazer as coisas. O Senhor nos impulsiona porque o Senhor detesta a preguiça. O Senhor deixa em provérbios, o Senhor fala sobre a preguiça. Então, a gente tem a obrigação, meu Deus, de entender o seu caráter no passado, no presente e no futuro, de acordo com o que o Senhor nos deixou para aprender sobre ti, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente agradece, meu Deus, a gente agradece nesse momento, Jesus, por ter a capacidade de ler de forma espiritual o seu livro, as suas palavras, a sua vida, Jesus, a sua palavra, o Senhor como palavra, e poder entender para aplicar na nossa vida também. Então eu agradeço, eu peço para que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos use como canal, põe as palavras corretas nos meus lábios, que nós todos possamos aprender hoje para poder sermos exemplo, ensinar no amanhã, e que essas sementes que a gente planta, assim, cada dia que a gente está aqui na live lendo sua palavra, é, tendo comunhão contigo, independente de somente lermos a palavra aqui. Muitas pessoas fazem devocionais de manhã, à tarde ou à noite, ou tem encontros, né, com células, com encontros de oração, grupos de oração, ou mesmo a igreja. Todos nós buscamos a Ti de diversas formas. E nesse grupo aqui, lendo a Sua palavra, a gente agradece e pede para que possamos ser edificados com aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos põe para enfrentar e confrontar, né, diferentemente do que a gente pense ou julgue, porque é assim que a gente conhece mais de Ti, é assim que a nossa comunhão com o Senhor vai ser cada vez mais íntegra naquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor representa para todos nós. Então, que a gente possa hoje iniciar esse capítulo entendendo na comunhão que nós somos filhos, protegidos, abençoados, escolhidos, e que temos, meu Deus, uma missão nessa terra. Temos um objetivo perante os seus olhos. E a gente quer andar colado com eles. A gente não quer se desviar. A gente não quer colocar as nossas prioridades acima de ti, porque muitas delas, Senhor, são desnecessárias e inúteis para nós mesmos, mas a gente acredita que são boas. Mas a gente quer ouvir mais a sua palavra, Pai. E a gente quer ser abençoado, não somente pela sua palavra, mas queremos ser abençoados, Senhor, pela visão que o Senhor tem de cada um de nós, o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. E a gente quer seguir isso, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Restaura, meu Deus, a nossa vida, a nossa fé, a nossa saúde, as nossas energias, a nossa esperança, de acordo com o que nós buscamos a Ti. Ouça, sonda o nosso coração, Pai. Tenha misericórdia de todos nós. Faça-nos entender cada vez mais que sem Ti não há vida. Que precisamos ouvir Sua voz, precisamos clamar o Seu nome, precisamos dizer, meu Deus, a todos no mundo que somos filhos escolhidos do Senhor, para servirmos o Senhor. Obrigada, obrigada por esse privilégio, essa oportunidade, Jesus. Agradecemos. Em nome de Jesus, essa live é consagrada a Ti, Pai. E pedimos para que o Senhor nos dê uma boa live. Amém. É isso. Então vamos lá. Então, como a gente estava falando no início, essa frase, até quando você irá, é algo que fala, obviamente, sobre Jesus, é algo que fala sobre Deus, e é algo que nos confronta. Porque a palavra de Deus, ela não está aqui só para a gente achar que é para a gente ser próspero na vida financeira, ou para a gente ser feliz só com altos. Os baixos vão acontecer, mas a gente não vai passar por eles. Não. A palavra de Deus, cultos, sermãos, tudo que você estiver, quando você está se encontrando com Deus, é necessário você entender que o confronto ele precisa existir, porque senão a gente tem aquele famoso discurso, nasci assim, vou morrer assim, né? Ou então, não vou mudar, sou assim, e quem quiser me aceite. Ou então, o confronto da palavra de Deus é o que nos lapida. O confronto daquilo que está escrito na palavra de Deus
é o que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer: será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou no caminho errado? Então, quando Deus está falando com Samuel aqui, ele está falando: até quando você vai se entristecer por isso? Porque Deus está ali falando: olha, eu que decidi isso, e você está preso nos seus pensamentos, na sua forma de achar o que é luto, o que não é luto. Você está preso numa tristeza baseado em algo que eu escolhi para o bem, algo que eu vi que era necessário acontecer, parar Saul enquanto há tempo. Então, por que que você vai ficar sofrendo dessa forma? E é o que Deus pergunta para nós sempre. Até quando você vai, como a gente estava falando antes da oração, até quando você vai procrastinar? Até quando você vai sofrer por isso? Até quando você vai deixar de ser feliz por isso? Até quando você vai. Porque Deus te deu uma vida individual, independente das pessoas ao seu redor, dos seus amigos, das pessoas todas. Deus te deu uma vida individual para que você possa se mover. E Deus nos motiva com a palavra. Deus nos dá aquele empurrão quando Ele abre uma porta, a gente vê aquela oportunidade. Deus é um Deus que nos inspira a seguirmos em frente, porque cada um de nós temos uma missão, cada um de nós somos colocados nessa terra para um propósito específico. Então, às vezes a gente procrastina, às vezes a gente sabota a nossa própria história, às vezes nós estamos presos, né, é, é, numa ala, como é que eu posso dizer, num lado mais psicológico falando, né, numa ala na qual a zona de conforto é a melhor coisa que a gente pode se apegar, e a gente esquece que Deus quer mais de nós, né? E isso a palavra fala também, a quem tanto é dado, muito é cobrado. Nós já fomos dado a missão de representar a Ele, e nós seremos cobrados com isso. A quem você ajudou, a quem você estendeu a mão, a quem você mudou a vida, a quem você falou de Jesus, a quem você mostrou o Evangelho, a quem você representou o Evangelho nas suas ações. Então, é necessário a gente entender que essa pergunta de Deus para Samuel especificamente, aplica em nós também. Até quando você irá? Porque a vida ela continua e Deus está fazendo essa provocação para Samuel. Até quando você vai ficar entristecido por causa de Saul? Então é agora que vai iniciar. Vamos lá. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então ele está dizendo, eu fiz essa escolha dele não ser mais o rei. O soberano, Deus, o perfeito, que sabe de tudo, que está no presente, está no passado, está no futuro, aquele que sabe que já ia dar errado, aquele que sabe que deu errado, aquele que sabe que ele fará errado, aquele que sabe que o povo de Israel não vai estar em boas mãos com ele, aquele que sabe. Então, por que que você está entristecido até agora? Aí ele fala, encha um chifre com. Ou seja, né? Deus, ele nos motiva a seguir. Ele tira a gente de situações, né? Que nos deixaríamos parados, travados, numa tristeza ou numa decepção, ou em alguma coisa. Então, Deus está sempre fazendo a gente mover, porque Ele está, olha, a sua vida é individual. Eu dei para você há tantos anos atrás, eu escolhi, permitir, né? Eu escolhi o seu nome, o lugar que você ia nascer, o país que você ia nascer, a família que você ia nascer, eu escolhi absolutamente tudo até você, né, nascer e ter a sua responsabilidade nas suas escolhas. Então, eu escolhi tudo para você até o momento X, e aí você precisa confiar que eu tô a comando, que eu tô fazendo as coisas que são perfeitas, boas, agradáveis. Então, ele nos motiva a seguir. Ele nos motiva, e isso é um dos atributos do Espírito Santo. Ânimo vem do Espírito Santo. Então, você pode ter certeza, quando você estiver sem ânimo, quando você estiver desanimado, preste atenção, porque o Espírito Santo é um dos atributos dele é o ânimo, a alegria, o contentamento. Então, é necessário entender que quando você não estiver feliz, contente, etc, 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 há uma desconexão com o Espírito Santo. Tá, mas é normal ficar triste. Não, obviamente, isso é normal, né? Ficar triste é algo normal. Jesus ficou triste em alguns momentos e situações na palavra de Deus, né? Agora, a gente permanecer lá é algo que a gente vê que Deus não permitiu, nem que Jesus ficasse, por exemplo. Então, é necessário a gente ver que Deus, ele quer que a gente ande, caminhe, entende? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, peraí. Aí ele continua. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé.
Aí aqui a história de Davi inicia. José é pai de Davi, tá? Então aqui ele está dizendo, olha, você está sofrendo por algo que já passou, né, especificamente, mas tem algo muito melhor vindo. Tem algo muito melhor acontecendo. Tem algo muito melhor que eu estou preparando, que eu já preparei, que já está preparado. Tem algo a ser descoberto, mas você só vai conseguir alcançar isso se você sair do estado atual que você está. Gente, isso é muito. Não, não houve nenhum que ficou parado. Jeremias não quis aceitar a missão de Deus, né? Teve seus motivos pessoais, a gente vai ver mais lá na frente, quando iniciar o livro de Jeremias, mas ele não quis o cargo no início, ele ficou amedrontado, ele ficou, né? Assim como aconteceu também com Moisés. Moisés também quis parar, não sei falar, Deus, tenho dificuldade, eu não sei, como assim? Chegar lá, os israelitas no Egito vão imaginar, né? Os hebreus no Egito vão perguntar quem é você, por que que você vê através de Deus, qual é a prova que você tem que você vê através de Deus, isso e aquilo outro. E Deus fala, não, você não vai ficar parado, se for o caso não, já que é assim, vou mandar seu irmão e com você, aí mandarão. Com Jeremias é a mesma coisa. Não, eu não sei, eu não consigo, não, não, não. Ele manda Jeremias ir. Com tantos. Então, Deus, ele dá esse empurrão que a gente precisa, né? Mas a gente precisa ter aquela fé de que ele é que está guiando, porque se a gente for no medo e sem instrução, e sem discernimento, e sem sabedoria do Espírito Santo, aí realmente fica difícil e descontrola né, todas as coisas ficam descontroladas. Então, Deus aqui, ele está falando, olha, saia desse momento que você está, porque eu tenho outro para você. Já tenho outro. Você tá entristecido por causa de Saul, mas eu o rejeitei. Entenda isso. Eu o rejeitei. Acabou, a porta fechou. Agora eu vou te enviar para um outro lugar. Então vai. Então, isso é lindo da gente ver, porque Deus não gosta da gente estagnado, seja na nossa vida espiritual, principalmente, emocional, profissional, né? E tudo isso é porque Deus tem um plano, e isso a gente vai ver lindamente lá na frente no Novo Testamento, a gente vai ouvir falar sobre isso também, que Deus tem plano para a gente, mas que nós somos capazes de destruir esse plano que Ele tem para nós. Então, às vezes a pessoa acha assim, ah, mas eu já tenho 60 anos de vida, 70, 50, 40, 30, já tenho 20, e assim, acho que não vai acontecer mais. Ou então, qual que era a minha missão na Terra, né? Não passou, não tive missão. Porque muita gente acha que a missão é ser famoso. Muita gente acha que a missão é ser famoso para liderar várias pessoas, ou ser bem influente, ou ser muito rico para poder ajudar. Eu só posso ajudar se eu for rico, se eu tiver dinheiro. E às vezes, Deus coloca você num lugar específico, porque ali tem uma pessoa que você foi escolhido para cruzar a vida e para que essa pessoa faça a diferença. Às vezes, Deus escolheu você para ser especificamente a mãe de uma pessoa que ele tem um propósito, e o seu propósito é ser mãe, e você vai ser, ou você ser pai. Às vezes você acha que, ah, não, mas eu nasci na família errada, minha família, sei lá, disfuncional, ou eu estou no lugar errado, e Deus está, não, você está no lugar absolutamente certo, eu te coloquei ali porque você vai fazer a diferença, mas se a gente não estiver conectado com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com o propósito que Ele escolheu para nós quando a gente ainda nem na barriga da nossa mãe nós estávamos. Tudo isso que nos conecta com Deus, que nos conecta com o propósito que Ele escolheu para cada um de nós, é responsabilidade nossa de buscar. Então, aqui, se Samuel está ali sofrendo por Saul e fica o dia inteiro sofrendo, 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 Deus já escolheu outra pessoa, porque ele não vai parar o propósito dele, porque Deus ele move, as coisas vão indo. Deus não gosta de estagnação, não gosta de coisas paradas. Deus não. E isso não é tipo, ah, mas de onde você está vendo isso? Está biblicamente. Até quando é uma frase, né? São duas palavras que você consegue colocar ela em diversas categorias na sua vida, em diversos níveis na sua vida, e essa palavra até e a palavra quando juntas te motiva a seguir, Pequeno. Tá? né? Ah, Guilherme, Então, você é fez. isso que Deus faz especificamente conosco, né? Ele nos provoca a pensar,
ele nos provoca a seguir, ele nos provoca a entender, mas a gente precisa estar conectado na palavra de Deus, com a comunhão em Deus. Ok? E ele continua. Samuel então diz: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Vocês estão vendo aqui que Deus absolutamente ignorou Samuel. E Samuel falou, mas como é que eu vou fazer isso? Porque, né? Nossa, como? Exatamente isso. Então você viu aqui, ó, aqui em cima, ele fala até quando? Para a gente aplicar para nossa vida. Até quando você vai ficar inventando desculpas? Até quando você vai? E aqui, Deus ignorou o fato dele estar. Mas Saul vai saber, vai morrer. Deus já, como eu acabei né, a gente acabou de falar, Deus não gosta de estagnamento ou estagnação, não sei qual é a palavra que fala. De nada estagnado. Por isso que ele nos motiva. Até quando? Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar triste? Até quando você vai ficar mal? Até quando você vai se sabotar? Até quando você vai estragar a sua história individual comigo? Até quando você vai procrastinar? Até quando? E aí ele parece que não entende, ignora e fala: Mas Saul vai saber que eu tô indo. E Deus completamente ignora e fala: Leva um novilho com você e diga que você vai sacrificar o Senhor e convide os Jessé para o sacrifício. Deus já deixou a página virar há muito tempo. Enquanto Samuel está lá atrás sofrendo por conta de Saul, ou preocupado que Saul vai matar, Deus ignora no sentido de tipo, olha, Samuel, eu não vou colocar à prova tudo que a gente já viveu, tudo porque eu te escolhi, tudo porque, né? Porque eu sei que seu coração é bem fiel, leal a mim. Então eu vou ignorar essa pergunta completamente sem noção de como é que eu vou, meu Deus? Porque se Saul souber, ele vai me matar. Como se eu não tivesse o domínio absolutamente de tudo, o controle absolutamente de tudo, e não pudesse, por exemplo, te proteger ou te levar. Eu sou Deus, você entende? Então você vai pegar um novilho e você vai dizer que você vai sacrificar o Senhor e convidar o Jessé para isso. O Jessé já é outra página, já é pai de Davi, já chegou em Davi, e Samuel está lá atrás ainda pensando em Saul. Então Deus vira a página. Deus encerra ciclos, Deus fecha portas, Deus abre outras portas e Deus inicia outros ciclos. Porque Deus não fica parado. Então, Jessé, ele fala que ele tem que convidar Jessé, e ignora completamente Samuel sofrendo ainda por conta de Saul e ainda se preocupando se Saul ia matar ele. E ele fala: E eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Aqui quem está indicando agora é o Senhor, não é mais a população que queria um Deus. Eu quero um Deus. Vamos indicar a Deus que precisamos de um rei, aliás, um rei. E aí Deus vai lá e indica não, escolhe por indicação da categoria queremos um rei, ele escolhe Saul, né? Mas esse quem escolheu foi ele. Então Samuel fez o que o Senhor disse. E aqui, ó, Samuel já não tinha opção, era, olha, Deus quer que eu siga mesmo. Deus não quer que eu procrastine, ou que eu me sabote, ou que Deus quer que eu vá, porque, ó, não tem o que fazer mais. Então Samuel já fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, e vocês veem que Deus, quando vira a página, ele vira a página, tá? Porque foi a última vez aqui em que Samuel briga por Saul, ou sofre por Saul, ou Deus virou a página. E ele ter ignorado Samuel aqui é a prova de que nós necessitamos entender que é o mesmo Deus, não muda, o mesmo Pai não muda, mesma regra não muda, mesma ordem não muda, mesmo caráter e princípio não muda, e que ele nos pergunta todo dia, até quando? Até quando você vai XYZ? Até cada um com a sua, né? Nós todos temos, obviamente, esse até quando para trabalhar nossa vida, obviamente. Então, aqui Deus virou a página, foi. E aí, Samuel chegou a Belém, né? As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Por quê? Porque Samuel é representante do Senhor, né? E aí eles vendo
Samuel chegar, já deve pensar, "Ai, meu, será que vai ter luta agora? Será que vai ter batalha? Será que vai ter guerra? Será que a gente vai ter que... O que está acontecendo? Por que ele veio em nome de Deus? Você vem em paz?" E aí Samuel respondeu, sim, venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Ele faz exatamente o que Deus mandou ele fazer ali em cima. Diga que você veio foi sacrificar ao Senhor e convide Jessé. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convocou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse aqui que o Senhor quer que eu unja, né? Que quer ungir, que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Por quê? Porque a gente tem essa mania, né? Essa inclinação de imaginar que o mais belo, ou o maior, ou o mais provável é o qualificado para alguma coisa. O que faz a gente ter um nível de, como é que eu posso dizer, de filtragem, digamos assim, irregular. Porque quando Deus fala não considere a sua aparência, ele estava ainda pensando em Samuel, em Saul, desculpa. Samuel, o que que Deus fala sobre Samuel? Que ele era um cara de boa aparência, alto. E Samuel ainda está preso no passado, ainda está preso, né, nas especificações do passado, ainda está preso na zona de conforto que ele vivia, que ele entendia, no que é o conhecido, porque o desconhecido dá medo em todos nós. Nosso cérebro, ele foi feito para nos livrar do perigo. Por isso, quando fica escuro num lugar, você fica mais alerta, sua audição, seus olhos, tudo apura. Por isso, quando você vê uma tomada e você vê, né, uma criança indo, você, não! E puxa a criança. Por isso, quando você está no fogão, né, no fogo, você vai tocar na panela. Primeiro, você toca devagar para ver se vai te queimar. Por isso, quando você está dirigindo e você vê que está chovendo, você... Por quê? O seu cérebro, ele te programa para você não entrar em perigo. Nenhuma situação de perigo. Você dirige atento, você presta atenção ao seu redor, mesmo que a pessoa às vezes não, tá, eu sou bem avoada, eu sou bem avoada, eu não sou muito assim, tá? Você tem situações na qual o seu cérebro te livra do perigo. Então, o seu cérebro, ele é programado para sua autossobrevivência. Então, por isso que a zona de conforto, por exemplo, ela é tão difícil de ser quebrada. É um padrão tão difícil de ser quebrado em nós. É tão difícil da gente simplesmente sair de uma zona de conforto de boa e ir para algo desconhecido de boa, sem a gente ter aquele receio, sem a gente. Por quê? Porque o seu cérebro ele diz: opa, ali é um lugar novo, você não conhece. Ali, pode ser que ali você sofra, pode ser que ali machuque, pode ser que ali você sofra, que você morra, pode ser que ali seja perigoso, e aí o seu cérebro te... Vamos nisso aqui mesmo, que a gente já conhece. É o mesmo caminho, mesma história, mesma coisa. Por isso que quebrar essas barreiras é necessário, porque Samuel faz a mesma coisa. Ele inicia julgando a aparência do primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, né, que ele vê, o primeiro filho que ele vê, e ele pensa, é esse aí o rei, porque é alto, porque, né, e é bonito, e Deus fala, não considere a aparência dele, nem a altura dele, porque eu já o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, e é algo que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso ao coração de ninguém, né? Só Deus, nem o diabo, nada. O diabo tem acesso ao seu redor, né? Ele pode ouvir você falar as coisas, apesar de ele não ser onipresente, ele tem um exército imenso. Então, o diabo ouve as coisas e trabalha no externo para você cair em tentações baseado no que você falou. Ah, eu tenho medo disso. Ele vai lá e trabalha para que você esteja de confronte aquilo ali. Esteja na frente daquilo. Ah, eu não quero que dê errado isso. Aí ele faz de tudo para que dê errado aquilo. Porque tudo que for ruim para você, o que te deixar sozinho, depressivo, depressiva, abandonado, abandonada, se sentindo menos amado, menos amada, tudo isso põe o amor de Deus à prova. Tudo isso faz com que a gente veja Deus distante. Deus não me ama, Deus não me responde, Deus não pensa na minha fé, Deus não está, como é que diz? Considerando o meu sofrimento, Deus me abandonou, Deus não sei o quê. Isso tudo ele faz com uma estratégia, ele é estratégico, uma estratégia, né, para que você não veja Deus como seu porto seguro.
Então, por isso que você ter medo de coisas, por isso que, sabe que na palavra de Deus, a frase não tenha medo, né? Aparece 365 vezes. Coincidência, um ano tem 365 dias, né? Quando obviamente não bissexto e tudo mais, mas é coincidência. Todo dia a gente ter uma razão para lembrar, não tenha medo? Não, não é coincidência. Deus sabe do que nós passamos. Deus sabe que nós temos medos. Deus sabe que o diabo usa os nossos medos contra nós. Então a gente vai falar alto, ele escuta, no externo ele trabalha. Então, o que ele está dizendo aqui, você não tem acesso a quem cada um é. Eu tenho. Então, não olha pelo que você já tem de parâmetro, saúde, alto, bonito, porque não é isso. É o novo. E eu rejeitei o que ele fala. Então, Jessé chamou Abinadab, que é outro filho, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Então, Jessé levou Samar a Samuel. Mas esse disse, também não foi esse que ele escolheu. O Senhor escolheu. Então Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, eu ainda tenho o caçula. Mas ele, aqui vem outro julgamento, ó. Mas ele ainda está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, ele está cuidando das ovelhas. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Então, é uma das primeiras coisas, né, que a gente tem que entender. Independente dele ter belos olhos e boa aparência, Davi não era alto. Davi não tinha o mesmo padrão que Saul tinha e que Samuel estava preso e apegado àquilo ali, ok? Mas ele não era feio nos padrões. O que que é feio? Ninguém sabe o que é o feio e o que é o bonito, mas nos padrões normais de Deus, ou que seja agradável aos olhos, porque a beleza ela é algo muito relativo, cada um tem a sua preferência, cada um. Falar que algo é bonito ou feio é injusto, não seria legal na parte de ninguém. Agora, existem, obviamente, aquilo que é agradável aos olhos. Um ambiente caótico na sua, né, normalmente, né, um ambiente caótico, digamos, não vai ser belo aos seus olhos. Uma fruta podre, por exemplo, não vai ser bela aos seus olhos para você comer, né? Uma pessoa num sofrimento triste não vai ser bela aos seus olhos. Um corte na pele não é belo aos olhos, porque passa sofrimento, porque o caótico passa bagunça, né? Então, no olhar de Deus, ele tinha uma boa aparência. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unge. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Aí isso aqui eu quero explicar a vocês. Só beber uma aguinha aqui. Obrigada. Aí aqui, Deus dá como é que diz? A luz para o nosso entendimento. Daquele dia, a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi. Quando Davi vai lutar contra, quando Davi vai lutar contra, gente, esqueci o nome agora de Golias, obrigada. De Golias, ele vai clamando. Vocês vão ver, a gente vai chegar já já. Ele vai clamando, clamando, clamando a Deus. Isso é só o Espírito Santo que faz. A gente não tem inclinação, mas a gente tem bom coração, aqueles que têm bom coração, né? Para ouvir a palavra de Deus e ser completamente, obviamente, leais e fiéis a Deus. Isso, óbvio. E é o que Davi foi. O que Davi é o que Davi representa. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Davi na forma da qual a gente vê a fé de Davi. A gente vê o quão Davi
era dedicado a Deus. Ah, mas Davi pecou. Sim, todo mundo peca, a gente peca. Eu pequei hoje, você pecou hoje, e amanhã a gente vai pecar também, e por aí vai. Mas é necessário entender que o Espírito Santo que a gente tem hoje, ele só habita em nós porque Jesus foi. Jesus se foi e deixou o Espírito para nós, para todo aquele que cresce nele. O Espírito Santo, ele não está disponível para qualquer pessoa que acha que, o Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito deixado em Atos, nós vamos ler isso no Novo Testamento, por Jesus. Sem Jesus, não há um Espírito Santo para cada um. Por quê? É um Espírito do Senhor. É o único Espírito do Senhor. Você não vai ver dois personagens da Bíblia com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Só depois de Jesus, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê o Espírito de Deus entrando, se apoderando, saindo. Entrando e saindo. Se apoderando e deixando. Com Jesus, ele vai e deixa o seu Espírito onipresente para todos nós. E é por isso que eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, todos aqueles que creem em Jesus. Por isso que ele fala do batismo do Espírito Santo. Porque sem crer nele não tem Espírito Santo. Nessa época, a gente vai ver bastante isso, que o Espírito do Senhor apodera. Se o Espírito do Senhor deixou a pessoa, né? Como aconteceu com Saul, que a gente já viu. O Espírito Santo se apoderou dele, e aí, quando Deus o rejeitou, o Espírito Santo saiu dele. No nosso caso, nós somos selados com o Espírito Santo, que significa que, graças a Jesus Cristo, que se foi e fala, ele fez. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Ele fala, isso é a Bíblia Sagrada, sempre vai ter embasamento bíblico, qualquer coisa que a gente falar aqui. Ele mesmo fala: eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos. Então, ele deixa o Espírito dele para cada um que crer nele. Mas nessa época não era assim, ok? E Samuel voltou para Ramá. O Espírito de Deus se retirou, tá vendo? Se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Deus, não, isso aqui é muito contraditório, porque muitas pessoas falam, nossa, mas Deus envia o espírito maligno, Deus, né. Veja bem, Deus controla, ele controla não, mas Deus, ele tem a capacidade, né, de ter domínio do mundo que ele criou, das pessoas, de todas as coisas. Mas ele não faz isso. O espírito maligno, ele veio da parte do Senhor, do momento em que Deus diz é necessário um objetivo ser acontecido em relação a Saul, que já não é mais rei, que já não é mais isso, que já tem o destino dele, né? É colocado ali o dia do ciclo dele se fechar e todas as coisas, né? E esse espírito que Deus envia não é Satanás, não é Lúcifer, não é, é um espírito que veio como um objetivo perturbador para ele, para que algo acontecesse, ok? Então, não existe, e mesmo que Deus quisesse enviar o espírito maligno, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. O que é interessante a gente ver quando as pessoas começam a falar, Deus é só amor, Deus é só amor. Quando você for ler a Bíblia, você vai entender que Deus sente como nós, pensa, não como igual, mas como de equiparar, que nós também temos acesso a isso. A pensar, a sofrer, a decidir, a reclamar. Então, Deus, ele tem acesso, por exemplo, a espírito maligno, né? E ele enviou, ele não veio de Deus, ele veio da parte de Deus, né? É como Deus tivesse mandado e ordenado aquele espírito maligno específico para um objetivo com Saul, ok? Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus, não veio de Deus, não é de Deus o espírito maligno, mas mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, porque quando eles tocavam a harpa, a música especificamente, né, é, ela expulsava espíritos malignos. Então você já está vendo uma coisa, pera, a gente já vai saber, daqui a um pouquinho, que Davi toca harpa, né? Um dos atributos maravilhosos de Davi era tocar harpa.
Então, Deus já colocou ali o objetivo, Deus já colocou ali o propósito acontecendo em relação a esse espírito maligno que ele enviou, não que veio dele. Tem como o espírito maligno sair de Deus, mas Deus, obviamente, tem acesso aos espíritos malignos, né? Então, é, ele já tem ali, as coisas já começam a clarear pra gente. Ah, então agora é que ele vai chamar Davi. Ele não mandou o espírito maligno para matar Saul. Ele mandou o espírito para atormentar ele, para que ele chegasse até Davi. E que agora a gente vai ver. Porque os seus funcionários disseram: olha, seus servos, né? É melhor a gente achar um servo, é melhor a gente achar uma pessoa para achar alguém que toque harpa. Inclusive, a maioria dos salmos vem de Davi, né? E são todos cantos. Os salmos, a maioria deles, né? São de Davi, alguns a gente não sabe, alguns a gente sabe, mas a maioria dos salmos, eles são cânticos, né? São salmos cantados. E isso a gente precisa entender, porque por que a gente louva a Deus? Porque quando a gente estiver na eternidade, a gente só vai, a única coisa que a gente vai fazer é louvar a Deus. A gente vai ficar adorando Ele por eternidade. A eternidade a gente vai estar adorando a Deus. Por que que é importante a gente cantar? Por que que as pessoas falam, quem canta os seus males espantam? Tudo retirado da palavra de Deus que as pessoas adaptam para o mundo de hoje. Cantar a Deus, principalmente. É algo que a gente vai fazer para a eternidade, quando a gente se encontrar com Jesus, obviamente, e já estiver no paraíso, né, na eternidade. E é algo que funciona. Você já percebeu quando você está louvando a Deus? Se você não louva a Deus, busque louvores. Busque louvores, pergunte a amigos, me peça indicações, busque no Google, veja louvores maravilhosos, cante. Cante, porque isso anima o Espírito de Deus. E engraçado que, porque quando, há um tempinho atrás, assim, eu tava meio, sabe, tipo, ai, cansada, tava com uma carga de trabalho muito grande, eu tava assim, contei pra vocês, né, aquela coisa de orar menos, tava meio que assim, meio fria no sentido de oração. E aí eu falei, eu vou quebrar isso, meu Deus, eu vou quebrar isso em nome de Jesus. Aí Deus me levou para aquela igreja física que eu falei para vocês, tal. E lá eles cantaram. Aí eu cheguei em casa, falei, eu vou botar louvor. Aí botei louvor, dei play. Independente de eu sentir, não tô com vontade agora, mas não, eu queria fazer outra coisa agora, eu coloquei louvor. Porque muitas vezes a gente não quer orar, muitas vezes a gente não quer louvar, a gente não quer cantar, muitas vezes a gente tem preguiça, ou a gente está distante, ou a gente está com a fé mais fria, ou a gente está num dia, né? Mas quando a gente faz com que o Espírito se conecte com o sobrenatural e a gente, mesmo que a gente nos obriguemos, nos empurremos para aquilo, funciona. Porque foi o da Play que meu espírito começou a me animar, todos os atributos. Comecei a me sentir feliz, comecei a me sentir mais autoconfiante, comecei a me sentir. E tudo isso porque a gente deixa de fazer, né, algo que é quase que uma necessidade, quase que obrigatória fazer isso. Então, a necessidade da harpa era para tirar esse espírito maligno. E quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Então Saul respondeu aos que serviu: encontrem alguém que toquem bem e tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e enviou Saul por meio de Davi, seu filho. Enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus, não de Deus, mas por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. E então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. É isso, finalizamos na segunda-feira para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. A gente volta com Samuel, 1 Samuel capítulo 17 já, e que vocês tenham um bom fim de semana, muito abençoado por Deus, tá bom? E a gente volta na segunda-feira. E é isso. Cuidem-se de vocês,
Orem, clamem a Deus, voltem à live, o começo dela, porque eu quero deixar isso explicado, porque o começo dela, eu comecei a falar do início da live antes de fazer oração, porque Deus colocou no meu coração. Então, se você perdeu o início da live, volte e assista os 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos da live e ore, sempre, tá bom? Fiquem com Deus, então, e até segunda-feira.